Então, para mim, Deus é que me dá significado absoluto de entender o humano que eu sou. E por isso que do humano que eu sou vem o ser humano, né? Sem Deus não sobra nada. Sem Deus não resta vida, né? Então, Deus é tudo e sempre. Odailson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no Terracota. Bacana, Ana. Obrigado pelo convite aí. Vamos juntos, né? Bater um papo e parabéns pela iniciativa de um podcast especial como esse, Terracota, nome curioso. E o convite foi muito especial. Tamo juntos para conversar. Você tem tanta coisa no seu currículo, acumula tantas funções, tem tanta experiência que eu vou precisar ler. Eita. É escritor, é professor, é diretor, apresentador de TV e hoje atua como responsável do Departamento de Comunicação e Liberdade Religiosa para todo o estado de São Paulo. Mas tem uma função que essa que você exerce não precisa de formação, mas nós queremos saber como ser um bom pai. Eita, já começou assim? Tá bom. Para mim, ser um bom pai é nunca esquecer de continuar sendo filho. Porque eu acho que hoje o maior desafio é a gente continuar aprendendo sempre com a vida. Claro que a experiência traz uma bagagem. Minha filha tem 14 anos e eu acho que quando a filha nasceu um outro tipo de pessoa em mim, que é quando você vê essa virada, né, radical de vida, tem um pedacinho de gente que é a extensão de você no braço. E eu acho que ali não nasce um pai, também nasce um protótipo de pai. Assim como o filho é informação, o pai é informação. Então, para mim, o que é um bom pai? Viver aprendendo, viver respeitando o filho, viver conhecendo desafios, viver querendo estudar mais, dependendo mais de Deus. E entender que você nunca vai ter a resposta final para tudo. Muita coisa eu sei o que é melhor para minha filha, mas muita coisa eu preciso escutar para também entender que ela também está descobrindo o mundinho dela, que me ensina muito. E nisso a gente se torna mais dependente de Deus. Então o que é um bom pai? Um bom filho de Deus, sempre. Legal. E numa onda onde as pessoas passam grande parte do tempo online, consumindo muito conteúdo por segundos, o que você acredita que leva tanta gente a dispor de tempo para ler os seus conteúdos, para ler os seus textos que têm muitos caracteres? Olha aí. Bom, meus textos nasceram, acho que na contramão das redes sociais, ok? Eu sempre fui muito fã de redes sociais e o Instagram nasceu como uma rede social de imagem, tá? Mas ele acabou migrando para receber um pouco mais de conteúdo. São textos longos para o Instagram, mas não são longos para um site, né? Ou para um blog, como no passado se usava muito. Mas eu respeito ali o limite de caracteres do Instagram e escrevo algumas meditações. Eu acho que as pessoas são impacientes, mas elas também querem profundidade. Elas não têm muito tempo, mas também elas gostam quando alguma coisa vai um pouco além do descartável. E nesse equilíbrio você tem uma geração que é um pouco mais superficial na vontade de gastar muito tempo nas coisas, mas quando ela percebe que ela pode descobrir novos horizontes, ela também tem interesse. Então é surpreendente, porque os meus textos são longos, no máximo do que o Instagram me permite. Mas eu vejo ali a abordagem de idade vir entre 20 e 30 anos, chegando até os 35 anos, que é o público em maior parte, que é um público jovem. Então você percebe que, não tendo tempo, mas tendo conteúdo e sendo relevante, você também consegue ter audiência e engajamento no consumo orgânico de redes sociais. É essa experiência que eu tenho tido. Legal. Nos seus textos você usa a hashtag 1 minuto para sempre. Isso. De onde veio essa expressão e por quê? E, de fato, 1 minuto faz tanta diferença quando se trata de eternidade? Vamos lá, veja, o minuto nasceu realmente dessa impaciência, porque eu sou uma pessoa realmente que gosto de, se você tem uma coisa para falar em 1 hora, resuma em 1 minuto. O sermão tem que ter uma frase que você guarde no teu coração. Então, as coisas mais compactadas, elas são mais assimiladas e mais memorizadas. 1 minuto para sempre é a visão de que você, em 1 minuto, num conteúdo que você consuma, te leve a refletir a possibilidade de uma eternidade. Então é o desafio, né? Falar demoradamente é muito mais fácil do que compactamente. Então escrever compactamente também é um desafio. Mas eu acho que essa ideia tem pegado, né? Eu vejo as pessoas curtindo e nasceu de uma espontaneidade de ideia. Eu não me lembro quando nasceu a ideia do 1 minuto para sempre. Foi um trocadilho rápido. Eu falei assim, bom, vamos escrever alguma coisa, vamos fazer um vídeo curto, 1 minuto, tá, que seja para sempre. E aí nasceu a ideia. Já tem aí desde 2017, pelo menos,
que eu tenho usado essa hashtag, acabou virando posts quase diários no Instagram, e agora recentemente virou um livro, e Deus sabe onde isso pode chegar para alcançar pessoas para Jesus. Mas tem dado certo? Tem surgido efeito? Eu sinto que sim. Não, o alcance é legal, a gente percebe que um público que nem sempre é um público adventista, que é a igreja que eu represento, mas gosto de abraçar a todos, então você percebe que realmente pessoas de outras denominações, até não com princípios religiosos, acabam gostando de ver uma adequação do factual a uma reflexão comportamental com uma pegada bíblica. Então essa é uma fórmula que tem dado certo e que seja sal da terra aí para alcançar pessoas. Amém. Você trabalha na igreja, no departamento, em um âmbito religioso, de liberdade religiosa. O que exatamente é feito e como isso funciona? Você consegue dar um exemplo prático? Vamos lá. Liberdade religiosa, eu gosto de dizer que a liberdade religiosa é o oxigênio da missão. Você só vai respirar a missão se você tiver oxigênio para respirar. E a gente às vezes esquece de que essa respiração que é tão automática para nós, a não ser que você perca o teu fôlego, te coloque um saco na cabeça e você não possa respirar, aí você vai entender a preciosidade do que é o oxigênio. A liberdade religiosa não é apenas um presente que a gente tem. No Brasil ela é um direito. Aqui nos Estados Unidos também. E nós temos países laicos onde obrigatoriamente você tem que respeitar a denominação das pessoas. Parece uma coisa meio subjetiva, meio filosófica. Até você ter que fechar um templo. Até você ter uma prova num dia que você não quer fazer por um princípio religioso. Ou até ter alguém que vai e picha a fachada da tua igreja. Ou alguém que quebra um objeto de culto da tua religião. Quando chega nesse limite, você começa a entender a importância que é a liberdade religiosa. Que departamento que eu represento na Igreja Adventista? Liberdade religiosa é assuntos públicos. Que é o quê? Liberdade religiosa é a defesa. Porque, claro, que a melhor defesa da liberdade religiosa é constante vigilância. Esse é o valor da liberdade religiosa. Mas também assuntos públicos, que é o quê? O relacionamento que a igreja tem. Então, eu preciso me relacionar com outras denominações. Preciso conhecê-las para que eu seja respeitado no que eu creio. Eu tenho que entender a dinâmica do próximo para que eu também possa, num momento, pedir que respeitem a minha dinâmica. Então, nessa via de mão dupla, como igreja, nós temos a obrigação de um chamado do reino de Deus migrarmos e circularmos e convivermos com o reino do mundo aqui. E dizer o seguinte, nós temos muito claro nossas posições, nós estamos de braços abertos para conviver, para colaborar, compreender e respeitar o próximo, quaisquer que seja a crença dele, né? Legal. Agora, como exercer a liberdade religiosa sem ser cancelado? Existe um limite para o exercício dessa liberdade? E se sim, qual seria esse limite? O limite da liberdade religiosa é o direito à cidadania, à idoneidade física e à vida humana. Então, veja, tudo tem que ser respeitado. A não ser que, claro, na minha religião eu vou cortar o braço de uma pessoa. Aí eu estou usando aqui um exemplo ridículo, mas é uma percepção do que? Aí há um desrespeito à vida humana. Então nós entendemos que judicialmente, inclusive, há um limite na Constituição do que é a liberdade, né? A minha liberdade termina onde começa a do outro. E isso tem que ser uma obrigação de respeito à idoneidade física da pessoa. Agora, fora isso, liberdade religiosa respeita qualquer denominação. E às vezes nós temos muita facilidade em respeitar o meu amigo e irmão evangélico de outra denominação, mas não tenho a mesma facilidade para respeitar alguém de matriz africana, que eu digo que religiões afrodescendentes, candomblé. Então, peraí, eu tenho uma facilidade de entender a pessoa da Igreja Universal do Reino de Deus, presbiteriano e metodista, mas não, o candomblé, o budista e o islã já não é tão fácil. Então a gente tem que entender que uma vez que você tem na laicidade do teu comportamento o respeito às religiões, que sejam a todas as religiões. E isso não me torna conivente das outras religiões, mas me torna, sim, alguém que convive com outras religiões para que eu possa fazer pontes de contato. E quando eu precisar sacar de algum lugar uma reserva de liberdade, eu tenho porque eu investi em tempos de bonança relacionamentos de liberdade. Nós temos muita facilidade, às vezes, em pedir liberdade. A minha prova caiu na sexta-feira à noite, eu como adventista sabatista não quero fazer. Mas você é o pior aluno da turma, você nunca teve bom humor em se relacionar com as pessoas, você é o aluno mais desastrado com o professor, você é o mais irresponsável e atrasado com os trabalhos, aí vem pedindo o seu direito. Não,
E invista em momentos de bonança, com vários relacionamentos positivos, dando exemplo, para que quando você precisar sacar numa situação de crise ou mais grave, você ter reserva do quê? De admiração, relacionamento, respeito, bom senso. E as pessoas têm muito mais consideração para levar a sério o teu pedido de respeito religioso. Pastor, não dá para falar sobre comunicação sem falar sobre inteligência artificial. A inteligência artificial está aí. Como lidar com isso? Nós vivemos uma revolução. Tá? Durante muito tempo vivemos evoluções da internet. Eu sou de um tempo onde eu não pertenço aos nativos digitais. Eu pertenço aos nativos da energia elétrica. Eu já nasci sabendo que o interruptor acionava uma luz. Mas nos anos 90 eu tive que entender que surgia algo diferente, chamado internet. E lá do Alta Vista para navegar, ou do Orkut como redes sociais, a gente passou por tantas etapas de evolução que hoje nós vivemos um cenário imenso de redes sociais e mundo digital. Porém, assim como foi uma revolução a vinda da internet, agora nós entendemos pelas leituras e pelos futurólogos, né, ou as pessoas que fazem avaliações de tecnologia, que nós estamos vivendo nesse momento uma outra revolução. O que é uma guinada completa de consumo. O que é inteligência artificial? Esse termo inteligência artificial é meio complicado, porque inteligência envolve sinapses nervosas, coisa que um computador ainda não faz. Ele é um banco de dados, então não é uma inteligência, ele replica uma imensidão de informações. Agora, onde está o artificial? Também ele envolve o quê? Uma situação de geração de pensamento baseado no banco de dados que tem. Então, eu gosto do termo, inteligência generativa, que é o quê? É real, não é artificial, tá? Ela tem um valor de conteúdo, mas ela é um pouco mais intuitiva, te oferecendo respostas baseadas numa iniciativa de um grande banco de dados. Pastor, está meio complicado isso tudo. Simplificando, nós vivemos um tempo onde as máquinas nos ajudarão com iniciativas. Então, no passado você pergunta quanto é 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2, olha, é 4, mas para que você quer usar? Então, você começa a conversar. Então, para quem tem um dispositivo portátil em casa, de um bot digital, como seria uma Alexa que você conversa, eram respostas prontas de frases prontas. Agora você vê um chat GPT, onde você organicamente conversa, ele busca num banco de dados de bilhões de terabytes da internet para trazer para você o que ele entende ser um resumo disso. Tudo isso traz o quê? Informação. Isso traz o quê? Respostas. Isso traz o quê? Tecnologia ao alcance dos dedos. O que é a revolução nesse momento? A responsabilidade que a gente tem de usar para o lado bom. Exatamente. Inteligência artificial também, ela não é uma fonte consistente de informação. Ela vai se tornar, pode se tornar. Mas o que as pessoas dizem? Inteligência artificial não é fonte de informação. Ela é fonte de processo. Ela é fonte de adequação, de organização. Por exemplo, eu vou falar da Bíblia, que é o meu trabalho principal como pastor. Eu quero que você me traga os 10 versículos da Bíblia mais adequados para eu conversar com uma pessoa sobre bolsa de valores. Tá? Ela vai buscar nos mais de 700 mil palavras da Bíblia, onde você encontra isso. Agora, se eu perguntar, inteligência artificial, me diga quais são os 13 mandamentos de Êxodo 20. Só são 10. Até segunda ordem, se ela não teve um outro input antes, ela vai obrigatoriamente te entregar 13 mandamentos. Ou seja, ela vai inventar. Então, o que os grandes conhecedores de inteligência artificial dizem? Você usa para sistematizar, você usa para organizar, você usa para fazer tabelas fáceis da tua vida, para pontuar dados. Agora, você tem que checar, tem que conferir, tem que ter certeza, porque você pode cair sim numa fake news digital, onde a inteligência artificial está aprendendo. Ela imagina alguma coisa baseada no banco de dados dela, mas não obrigatoriamente ela tem essa intuição correta que nós temos. Né? É um mundo novo.
Mundo novo. Os jovens já estão nisso faz tempo. O tempo é desde novembro, que quando foi liberado o ChatGPT, Midjourney e outras mais de 1000 aplicações que hoje já tem de inteligência artificial, mas todo mundo pode usar hoje, desde uma voz, uma imagem, um vídeo, um texto, tudo vindo com uma geração nova, que é esse generativo do mundo digital e da nuvem e da internet. Ou seja, podemos considerar que a inteligência artificial pode contribuir, sim, para a pregação do evangelho. Sem dúvida. Veja, toda ferramenta é boa ou é má. Eu uso nas minhas palestras sempre isso, né? Um martelo na mão de um marceneiro constrói casa, martelo na mão de um assassino mata uma pessoa. O problema é o martelo, o problema é o ônibus. O ônibus pode levar você para casa, o ônibus pode levar você para um beco. O problema é a televisão. Televisão tem jornal e a Novo Tempo, e televisão pode ter programas pornográficos e a infelicidade de colocar as coisas mais depravadas ao alcance de um jovem. O problema é a televisão? O problema é o ônibus? O problema é o martelo? Não, o problema não é o veículo. O problema é quem dirige o veículo e para onde esse veículo está indo. Então, aí sempre vai ter a responsabilidade humana em lidar com qualquer novo veículo de comunicação. Infelizmente, a inteligência artificial já tem a sua depravação pervertida de pessoas que estão usando para fazer deepfake. O que é isso? Pega o rosto da pessoa, coloca num corpo digital e a pessoa pode estar fazendo as coisas mais bizarras e erradas com o rosto dela. Então podem pegar a minha voz, que é uma voz pública, que está na internet aos milhões de gravações que tem, e colocar um outro texto que eu nunca falei. Então, esta é a maldade das redes sociais que vai acontecer e já está acontecendo. Tá? O que eu peço com isso? Responsabilidade. Pregar o evangelho, a Bíblia e a missão é possível. Eu nasci numa época que era pecado ligar a televisão no sábado. Só tinha propaganda no sábado. Não tem por que assistir televisão no sábado. Agora vem um programa de televisão como a Novo Tempo, um canal inteiro gospel da igreja, evangélico, e você tem 24 horas por dia de um programa que você pode assistir no sábado. Então, televisão mudou? Não, o conteúdo se adaptou. E colocamos ali a missão. Eu creio que um ChatGPT, Midjourney e outros aplicativos, daí tem o Dali, tem o Bard, o Bing, então tantas apresentações que tem hoje de ferramentas, todas essas serão utilizadas sim para falar da Bíblia. E a gente tem que aproveitar essa onda. Ok. Hoje temos incontáveis opções de conteúdo, ferramentas e várias mídias online à disposição. Como hoje incentivar um jovem a tirar tempo, a sentar para estudar a Bíblia, se tem tantas coisas mais dinâmicas sendo oferecidas? Esse é o desafio. Tá? Quanto mais tecnologia e comunicação digital nós temos, o perigo de sermos traídos por nós mesmos é muito grande. Claro, hoje, veja, um jovem, se ele for desatento, ele fica 12 horas por dia conectado. Eu já me peguei, se eu colocasse... Ainda bem que hoje eu tenho sistemas que me avisam no meu celular, no meu consumo digital, quantas horas eu já usei, quantos momentos eu fiquei online, para eu tentar ter um controle que você não percebe. O TikTok ele foi feito na sua tela viciante para você, a cada rolo de tela e cada 10 segundos de vídeo, receber uma nova máquina caça-níquel, igual nos próprios cassinos, que é aquele input de endorfina, de serotonina, onde você vai vendo a vontade do próximo. Isso foi feito para viciar. Um feed foi feito para viciar. Eu vou até o final, eu fico 500, 600, 1000 vídeos vendo no TikTok. Passaram 3 horas enquanto eu não percebi. Então, o que há necessidade nesse momento? Responsabilidade, maturidade. Aí eu falo aos pais, acompanhamento. Esse papo de privacidade digital para um adolescente, me perdoe, sou totalmente contrário. Tenho uma filha menor de idade, está embaixo do meu teto, é menor de idade e é minha filha, me perdoe, você não tem privacidade digital. Eu vou acompanhar o que você vê, quanto tempo você vê, e eu é que decido se você vai usar o celular quantas horas por dia. Essa autoridade não é ditatorial. É uma maneira de você preparar uma nova geração para algo que vicia. Foi feito para viciar. As pessoas que fazem redes sociais, elas têm a inteligência de fazer algo especial para que cada curtida gere no teu cérebro a carência de uma próxima. E isso vai gerar o quê? Pessoas cada vez mais dependentes, para não dizer tóxicas do like, né? Dependentes da curtida. Isso é um vício, sabe? E eu já me vi, inclusive, nisso. O que é a nomofobia? Nomofobia é o vício descontrolado de consumo digital. Pastor, como eu sei que eu sou um nomofóbico?
Ou é, se 3 da manhã você acorda para checar teu WhatsApp. Se você não consegue mais ter uma conversa com alguém, a não ser o tempo todo ficar de cabeça baixa. Se você troca o esporte para ficar atualizando teu feed. Se você não tem vida física, mas ela é consumida pela digital. Se você fica depressivo se chega num lugar sem a rede Wi-Fi. Sinais de que você está perdendo o controle da vida real que usa digital para você agora viver uma vida digital que às vezes usa real. Aí errou tudo, aí complicou tudo. E essa é uma realidade constante que eu digo, só vai aumentar, só vai piorar e vai exigir da gente mais controle, autocontrole e sabedoria. Ok. Agora, pastor, qual foi o seu top 3 de desafios dentro da comunicação ao longo da sua vida? Eita, que pergunta forte. Top 3 em tudo? Sim. Uau! Top 3. Bom, primeira coisa, eu comecei na vida de comunicação com meus 24 anos, quando me formei em publicidade, e hoje estou com 48. Então, eu acho que para mim o primeiro top 1 é não se desatualizar. Tá? Então, se manter atualizado é quase como uma escravidão do bem, se é que existe essa palavra. Né? Estar atualizado. E o que é o primeiro top 1? Ser atualizado implica em você estar sempre com ouvidos abertos para escutar as novas tendências. Então, para mim, é o desafio grande de estar conectado com um adolescente, como há poucas horas eu falava com um grupo de adolescentes, dizendo assim, cara, tem coisas que eles sabem que eu não sei. Isso é humildade para aprender com uma geração que vem, não tem a maturidade que eu tenho, mas tem um conhecimento que já nasce sabendo que eu teria que ler uma bula, e eles já sabem. Então, primeiro, é essa humildade para se manter atualizado. Tá? Top 2 para mim é relacionamento, tá? Manter relações. Isso é importante, eu digo, isso é o mais recente para mim em relação à religiosidade e missão, que quando você conversa com pessoas de outras denominações e mantém essas pontes, ao mesmo tempo você recebe inputs. É interessante que hoje nos meus Instagrams aqui, pastor, de onde vem tanta ideia? Muitas são minhas, mas muitas são pessoas que me dizem, pastor, o senhor ficou sabendo que aconteceu isso? Uau, na mesma hora eu paro para ver. Porque se alguém que não me conhece, só me vê nas redes sociais, às vezes é um adolescente, sente em mim a abertura para me dizer de algo que ele está vendo e achou bacana me informar, olha que legal a aproximação que eu dei para essa pessoa me beneficiar com a informação da novidade. Uau, isso é muito legal. Tá? Para mim é muito legal isso. Então, relacionamento para você ter informações, manter-se atualizado. E aí eu vou ser agora um pai coruja, né? Eu acho que o top 3 da comunicação é a minha filha que me ensina muito. Filha e esposa, né? Mas Sim. claro que ter uma adolescente em casa, desde 14 anos para cá, eu acho que isso me obrigou a ter o equilíbrio digital, mas entender também a importância do novo mundo digital para as novas gerações. E eu não quero perder nunca essa capacidade de lidar não só com a minha filha, mas usando dela como exemplo para lidar com todas as novas gerações. Eu acho que o top 3 de um comunicador é sempre estar acessível às novas gerações para não perder o contato com todas as gerações. Porque são as novas gerações que nos trazem o novo para a gente continuar o tempo todo, não perdendo o time para falar com todas as gerações. Você citou o top 2 sendo o relacionamento. Perfeito. Você se considera um bom comunicador dentro de casa? Migrando do online para o offline. Como usar a comunicação nos relacionamentos do dia a dia? Aprendendo sempre. Tá? Eu acho que comunicação é uma estatística até comum, quase já óbvia, mas sempre é bom lembrar que 7% são palavras, 93% são ações visuais e tom de voz. Então, nossa conversa aqui, as palavras que eu falo nesse microfone são 7% da minha comunicação. O resto é o tom que eu estou falando. Se eu tiver uma voz áspera, se eu falar afobado, rápido demais, ou se eu começar a fazer gestos estrambólicos aqui, a minha comunicação visual contigo é muito maior do que a minha palavra aqui. Sai do online e vem para o offline. Dentro de 4 paredes, os discursos perdem sua força, né? Eu posso fazer um sermão que a minha filha me escuta pregando 1h15 num sermão de uma igreja, são palavras. Mas é dentro de casa que ela vai ver se o sermão das palavras vem para as atitudes ou é só blá, blá, blá. Qual é a maior dificuldade que nós temos hoje de falar com novas gerações ou dentro de casa?
o adolescente, o jovem, o filho, o novo, quem está descobrindo a vida, que dá esses embates de relacionamentos, ele não quer um pai perfeito, mas no mínimo ele quer um pai coerente. Então, a minha maior dificuldade não é ser perfeito, porque isso eu não vou ser. Não sou, minha filha não é, você não é e ninguém é. A minha maior dificuldade é, apesar de eu não ser perfeito, que eu consiga ser coerente. O que é o coerente? Quando erra, pede perdão. Quando avança demais, recua. Quando achei que sabia e não soube, não é melhor reconhecer? Então, a luta de manter essa coerência é o grande desafio dentro de quatro paredes. Porque é dentro de casa que as máscaras caem, que os blazers acabam, que as gravatas afrouxam, que a cara maquiada termina, que a postura vai embora. E é dentro de casa que de pijamão, com remelo no olho, com a cara que se acorda, que a tua filha vai dizer, agora eu estou vendo quem é o verdadeiro pastor. E aí não é perfeito. Mas no mínimo eu imploro a Deus que ela diga, meu pai não é perfeito, mas há coerência. E é isso que eles não aceitam. Quando há incoerência, por melhor que seja o argumento que você tenha, se tem incoerência, o jovem não te escuta. Ele bloqueia, ele cancela você mesmo sem perceber. Mas levanta-se uma muralha de chumbo quando você fala uma coisa e ele vê de alguma maneira um desconforto, uma incoerência, às vezes nas redes sociais, num comportamento digital. Fala uma coisa, mas postou outro negócio lá no Twitter dele. Fala uma coisa, mas no Instagram está mostrando outra. Quando ele vê essa incoerência, ele ensurdece para você. Agora, também quando ele vê coerência, pode até falar errado, ter defeito, ter problema, mas tem vontade de crescer, é o que hoje fazem os grandes youtubers, né? Que é a autenticidade. Essa autenticidade que é o que hoje leva milhões de seguidores, porque a pessoa às vezes nem fala coisa relevante, mas tem autenticidade. É uma comunicação altamente incrível e forte. Quem tem autenticidade, que é a coerência entre você ser você mesmo, né? E aí que eu digo, pais, sejamos nós mesmos, com autenticidade e coerência, que eu acho que é uma maneira da gente manter essas pontes com as novas gerações. Ótimo. Já que estamos falando de vida pessoal, conte-nos como você conheceu sua esposa, quando começou a história de vocês dois. Conte-nos a sua história de amor. Eita vida, minha história de amor está sendo escrita, né? Mas ela teve um começo e foi entre as teclas de pianos do colégio. Eu fazendo teologia, né? Me formando pastor no meu primeiro ano de teologia. Aí no segundo ano a gente vai conhecendo as pessoas. Quando eu estudei no NASP Campus Engenheiro Coelho, foi ali entre os anos 95 e 98, que é a minha turma, né? A 89ª turma de teologia. Ali eu estava no Grêmio, que é a atividade estudantil entre os alunos, né, participando na área de música, e me chamou a atenção a Ellen, que também era a diretora de música do Grêmio Feminino. E a gente começou como amigo. Eu tinha outro relacionamento, ela também, e amizade. Competição entre o dormitório masculino e feminino. Sábado tocando junto. Às vezes, outros momentos, amizade. Tendo outros relacionamentos paralelos, inclusive. E aí que eu digo, quem diz, pastor, não posso namorar porque é muito amigo. Você não sabe o que você está perdendo. Se é muito amigo, só falta namorar. Entendeu o que eu falo? Se é tão amigo assim, só falta namorar. Porque daí, quando isso acontece, é a total sinergia já de amizade com a atração que vem, né? Então, a Ellen é fruto de pura amizade, completa amizade, de bagunça, de competição incrível de colégio. E aí Deus vai dirigindo, né? Aí você vai aprendendo, vai vendo as diferenças, somos extremamente diferentes. É completamente diferente do nosso temperamento. O meu sanguíneo para o colérico dela, o jeito alemão dela para o meu hiper brasileiro, e a gente vai conversando, vai vendo, gente, como que a gente pode estar junto, né? E essa diferença que gera cumplicidade, né? E foi assim, namoramos pelo menos aí foram 3 anos, mas pelo menos uns 5, 6 anos de namoro, para daí a gente casar. Esperamos mais 7 anos, para daí a filha nascer. Então a gente sempre fez coisas com muita calma, muita tranquilidade, muita alegria, muita piada, muita gargalhada. A melhor coisa é você se zombar. E quando o teu cônjuge é teu amigo, eu acho que você vive uma grande história de amor, e a gente já vai aí para 22 anos de casado, e parece que foi ontem e que venha muito pela frente ainda. Ai, que legal, pastor, muito bom. 3 últimas perguntas rápidas. Se Vamos? você não fosse pastor, o que você seria? Não tenho a menor ideia. Mas a menor ideia.
Porque, veja, antes de fazer teologia, até eu fazia o curso de faculdade de piano, gosto de piano, tenho paixão pelo piano, embora estou com os dedos enferrujados, mas poderia ser concertista. Fazia publicidade e propaganda numa universidade. Será que eu vou ser de uma agência de publicidade? Mas nunca essas coisas vingaram no meu coração. E eu sempre tive no meu coração o chamado assim, de dizer, cara, ser pastor é tão bacana, é tão especial. Claro que a influência do meu pai ela é grandiosa. Eu tenho em casa um reflexo, uma imagem de um pastor incrível, embora meu pai bem fleumático, bem calmo, bem tranquilo. Somos muito diferentes no temperamento, mas eu sou um fã assumido do meu pai, no seu controle, bom senso, equilíbrio. Então hoje, se você me perguntar o que eu seria se não fosse pastor, eu seria a pessoa mais triste do mundo. Nem sei se existiria. Porque para mim hoje o ministério, ele é tudo que eu tenho. Ele é minha vida, né? Não é assim, eu vou agora viver meu ministério. Não, daí você é um fake. Ministério é a vida. Então não dá para tirar a vida da vida, né? E assim a gente segue como pastor até a volta de Cristo. E Deus? Quem é Deus para você? Uau! É o tudo, é o amor, é começo sem fim, né? Deus é mais do que uma imaginação, Deus é mais do que uma reflexão, Deus é um ser pessoal que eu converso, que eu escuto, que às vezes eu grito, que às vezes eu me impaciento, que às vezes eu vou no meu vale de Jaboque e haja uma coxa doída porque ele tem que tocar dentro, calma, Deus, quem está mandando sou eu. Deus é esse ser relacional para mim e graças a Deus, bem cedo na minha vida, eu consegui entender que Deus não é essa filosofia ou essa Bíblia cheia de não podes. Deus é essa pessoa que se comunica com a gente através da Bíblia, através da oração, através da natureza, através de pessoas, através de uma conversa assim que eu sei que pela internet chega a lugares que eu não imagino. Tudo isso são ações poderosas de Deus dando significado à minha vida. Então, para mim, Deus é que me dá significado absoluto de entender o humano que eu sou. E por isso que do humano que eu sou vem o ser humano. Né? Sem Deus não sobra nada. Sem Deus não resta vida. Né? Então, Deus é tudo e sempre. E o que você diria pro Adailson de 30 anos de idade? Uau, você me obrigou agora a uma contagem regressiva. Vamos voltar. 10 anos na União Central, 5 anos no Novo Tempo. Ok. 18 anos atrás, com 30 anos de idade, eu saí exatamente do Rio Grande do Sul, como líder de jovens e comunicação para o Rio Grande do Sul, aquela gauchada maravilhosa, e pegava um avião com a minha esposa para aterrissar em toda a União Nordeste brasileira, que do Piauí à Bahia era um campo só. E ali eu estava como líder de jovens e comunicação para essa turma. Como eu gostei daquilo, como foi bom. Olha, eu acho que eu com 30 anos só diria assim, aproveita ainda mais, porque esse povo do Nordeste é maravilhoso, você tem ideias, você tem apoio, tem um lugar espetacular, é uma energia pura, é uma vontade de servir, eu só tenho lembranças incríveis desse período, né, da região Nordeste do Brasil. Então eu com 30 anos diria, olha, continua aproveitando muito, não tenho arrependimentos, faça diferente. Não, eu acho que eu consegui fazer praticamente o que eu tinha condições de fazer, mas ainda dizendo, aproveita ainda mais, celebre, porque depois vem os 48, né? E fica lembranças, né? Aproveita que o que você faz com 30 anos é uma fase extremamente produtiva da tua vida, é uma fase que você já está com uma certa maturidade conquistada, geralmente, com muitas exceções, mas geralmente já casado, já formado, já com seu programa de curso superior, pós-graduação em andamento. Então, com 30 anos, acho que é o ápice da produtividade. Aproveita. Eu aproveitei e digo com 30 anos, foi bom demais. Ai, que ótimo, pastor. Muitíssimo obrigada Já foi por assim sua rápido? participação. Olha. Já foi rápido. É isso mesmo, né, produção? Olha, vamos mais 2 horas conversando. Aprendemos muito com você e vamos continuar aprendendo através das suas redes sociais. Obrigada, pastor, que você continue sendo uma bênção. Eu que agradeço, convido você para estar comigo ali no Instagram, @Odailson, que é a minha conta, e agora tem o livro, né, Um Minuto para Sempre, e que isso sejam tudo ferramentas para a gente falar de Jesus de uma maneira leve e tremendamente relevante. Né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui no Terracota, e contem comigo quando precisar. Papo bom, a gente volta sempre. Valeu. Ótimo, obrigada, pastor. Mais perto quero estar, meu
Deus de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Oh, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Só um momentinho, peraí. Por favor, fique à vontade. Desculpa, gente. Só um minutinho. Faltou uma frase. Posso falar fale. olhando pra vocês? Claro, por favor. De coração, essa é a frase que resume o ministério e a minha vida. Você só tem a chance de uma vida para torná-la extraordinária. É isso. Aproveita. Com Deus, não só vai ser extraordinária, como também vai ser eterna. Bom demais, né? Sim. Agora eu vou voltar? Valeu. Ótimo, obrigada.